Eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um vídeo para o canal, mais conteúdo para o canal, fugindo um pouco daquela sistematização que eu estava fazendo, que eu vinha fazendo, onde a gente vinha tratando de alguns assuntos. Eu, quando comecei o canal, comecei falando sobre a decadência da Igreja Evangélica Brasileira, tratei de alguns assuntos relacionados à decadência, o porquê do nosso fracasso como instituição. Começamos tão bem e de repente estávamos caminhando na direção contrária a todo o propósito idealizado. E a gente fez vários vídeos sobre a decadência da Igreja Evangélica Brasileira. Tenho mais um para fazer, não fiz ainda porque por questão de tempo. Também no início era por questão de pauta, porque eu já tinha apresentado alguns questionamentos sobre o porquê dessa crise, e estes questionamentos relacionados diretamente com a decadência da igreja. Mas nós temos vários assuntos ainda a tratar, a gente vai tratar disso direitinho, e fui abordando outros assuntos. O último vídeo que fiz foi sobre o Sínodo de Dort, eu precisava falar sobre isso, e fugindo um pouco daquela coisa bem sistemática, bem prática, hoje eu me senti um desejo assim, muito grande de filosofar a nossa fé, refletir a fé. Logo após a vinheta, vamos filosofar a fé. Filosofar a fé é refletir sobre ela, é nos debruçarmos nos pensamentos e nas ideias, da nossa ortodoxia, da nossa ortopraxia também, porque não? Nós praticamos a nossa fé. Mas hoje eu me propus a filosofar, levantar algumas questões sobre a fé, levantar alguns questionamentos sobre a fé. Eu estava lendo Jesus conversando com os discípulos. Jesus pergunta a eles o que é que as pessoas lá fora pensavam a respeito dele. E uns diziam, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é João Batista ressuscitado. E Pedro, tomando a frente, a liderança, diz: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. É assim que nós pensamos, é assim que nós te idealizamos, mas é assim que temos convicção que Tu és o Cristo. Jesus Cristo disse: Olha, Pedro, não foi a carne nem o sangue, não foi o teu raciocínio, não foi as tuas ideias, não foi a tua reflexão que revelou isso, mas foi o Espírito Santo. Mas boa tentativa, Pedro. Boa tentativa. E Jesus, quando pergunta a ele sobre isso, Jesus estava querendo saber deles quais eram os seus questionamentos, quais eram as suas ideias, quais eram as suas filosofias, o que vocês... o que Jesus estava estimulando a eles era refletirem sobre o Cristo. O que é que vocês pensam de mim? O que é que todos pensam de mim? Pensar, refletir, é filosofar, filosofando a nossa fé, filosofando os nossos dogmas, as nossas crenças, a nossa existência como ser humano, a nossa existência como fazendo parte de uma sociedade. Então, a gente precisa refletir isso. E como religioso, como cristão, seguidor de Cristo, que impacto eu tenho que trazer para a sociedade que eu vivo? Nós precisamos refletir sobre isso. E quando eu penso que tipo de atitude eu devo ter dentro daquela sociedade que eu vivo, como ser pensante, como um ser que crê, que acredita, que tem fé, então para entender tudo isso eu tenho que refletir, eu tenho que pensar. A filosofia nos traz os parâmetros, ela nos ajuda a entender. E se em algum momento de sua vida você para um pouco e olha para o horizonte assim e pensa em determinada coisa, você está filosofando, você está refletindo sobre a sua vida. Quando a gente pensa sobre fé, poxa vida, como a gente entende essa fé que transporta montanhas, como a gente entende essa fé que, pequena que ela seja, um mar de possibilidades se abre à tua frente. Jesus, quando disse que se sua fé for do tamanhozinho de um grão de mostarda, você dominará, você dará ordem e o impossível acontecerá. Então, como entender isso? Refletindo, filosofando essa fé, filosofando essas ideias, conjecturar sobre isso, refletir, filosofar. Então nós caminhamos a nossa fé filosofando, tentando entender. Nós abrimos as Sagradas Escrituras
não é? E aprendemos com ela, e nós vemos dentro dela filosofia. Claro que dentro da Bíblia tem filosofia, não é um livro de filosofia, mas tem filosofia, não é um livro de teologia, mas tem filosofia, não é um livro de ciência, mas há um pinguinho aqui e ali de ciência, coisas assim que desafiam as nossas probabilidades. Ter fé é desafiar as probabilidades, né? Você não consegue calcular matematicamente a fé, mas você pode filosofar ela, você pode refletir. Filosofar é um exercício dessa reflexão. Então, dentro desse ambiente que nós vivemos de crer, de crença e de esperança, nós filosofamos tudo isso. Para entender sobre a nossa fé, nós vamos ter sempre que filosofar, vamos ter sempre que refletir para nos levar a entender. É nesse processo de reflexão que passamos a compreender um pouquinho dessa fé. Afinal, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Crer é um desafio da probabilidade. Não existe como mensurar a incógnita da fé. A fé é uma incógnita, é muito mais do que simplesmente acreditar, vai muito mais além disso. A fé é você olhar para o futuro, vislumbrar um futuro, é você propor no seu coração um futuro que você não consegue visualizar ele, mas quando você possui fé, você compreende que aquilo que você está proposto, aquilo que você se propõe, você deseja algo, você acredita que vai conseguir aquele algo, mas que você não consegue visualizar aquele algo, mas você sabe que ele está ali te esperando para alcançar. Não é a fé, mais ou menos isso. É você visualizar em sua mente a sua conquista, mas você não está vendo, você não está possuindo, você não está apalpando, mas você acredita piamente que você vai alcançá-la, mesmo não vendo-a, mas você sabe que ela está lá. Então isso é fé, né? Fé é isto, é o improvável, não é o improvável. Jesus, quando foi questionado, quando Tomé questionou com os discípulos a respeito de Jesus, de fato ele tinha ressuscitado, ele disse que eu só acreditaria vendo. Quando Jesus aparece ali, naquele momento transcendental, né, Jesus rompe as barreiras das dimensões atômicas, aparece, desaparece, passa entre as paredes, rompe toda aquela matéria atômica, passa por ela porque ele é o criador de todas as coisas. Então essas leis que regem a natureza, ele conhece todas elas porque foi criada por eles. Então ele sabe, foi criada por eles, a Trindade foi criada por eles. Então ele sabe como quebrar essas leis. Quebrar não, né? Desligar essas leis por um momento. Vamos lá, quebrar essas leis. Ele sabe o caminho certo de passar por essas leis. Então Jesus quebra as leis da física e se encontra com Tomé. Diz, olha eu aqui, Tomé. Tomé, meu velho, eu tenho que tocar aí. Meu velho. Eu tenho que tocar em você, eu tenho que te sentir, te apalpar. Jesus disse, fica à vontade. E Jesus diz assim, bem-aventurado, Tomé, aqueles que viram e creram, maravilha. Mas mais bem-aventurado ainda, aqueles que nunca viram, Tomé, e creram. Então nós somos muito mais bem-aventurados, porque nós não experimentamos, nós não apalpamos, nós sabemos que é real, nós entendemos que é real, nós acreditamos que é real. Como é que percebemos essa realidade? Refletindo sobre ela, pensando sobre ela, filosofando sobre ela, questionando sobre ela. É dessa maneira que a gente entende. Nós temos um grande mestre, o Espírito Santo, que nos conduz, não é, nessa busca, nessa reflexão, nesse pensamento, nessa filosofia. Crer, desenvolver essa crença, filosofando ela, refletindo ela. Então a gente precisa a todo momento filosofar a nossa fé. Nós precisamos a todo momento nos questionarmos sobre esta fé. Nós precisamos a todo momento levantar questões sobre essa fé. E nessa reflexão nós vamos entendê-la ou não. Mas a gente precisa dessa fé para entender este mistério. Nós precisamos refletir sobre ela, né? Porque para se aproximar de Deus, para entender Deus, é preciso crer. Para se aproximar dele é preciso crer. Para ser recompensado por ele é preciso crer. E nessa busca nós só compreendemos bem o porquê quando refletimos sobre ela. É meio complicado refletir sobre a fé.
É um pouco complicado ou muito complicado filosofar a fé, não. Mas é nesse processo de autoconhecimento, de conhecimento sobre nós e sobre a nossa fé, nesse filosofar, desse refletir, filosofar é refletir. Então, nesse filosofar é que a gente compreende um pouco do sentido desta fé. Não é filosofando esta fé que a gente consegue responder as grandes perguntas da vida, né? Aquelas grandes perguntas da vida que a gente faz ela quando nós estamos bem distantes de Deus, né? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Qual o meu propósito? Para onde eu vou? As grandes perguntas da vida. Quando nós encontramos Jesus, quando nós entendemos que fazemos parte do reino de Deus, quando voltamos para o seio do Pai, né? Quando compreendemos que Deus nos criou para estar com Ele, né? Então, quando entendemos isso, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida, então, quando aceitamos, quando nos convertemos, quando nos entregamos a Jesus, é que todas essas grandes perguntas da vida são respondidas por Ele. É quando Ele nos faz entender essas perguntas, né? Quando Ele nos dá essa resposta, filosofando sobre a fé. É filosofando sobre a fé que nós entendemos essas grandes perguntas. É filosofando a fé que nós encontramos as respostas que precisávamos com relação a essas grandes perguntas. Eu me lembro dos estoicos, né? Esse grupo formado por vamos dizer assim, essa ala da filosofia, né? Que eram os estoicos, e eles desenvolveram um método de aprendizado onde eles faziam as perguntas e eles mesmos davam a resposta. Eles criavam a pergunta e criavam a resposta baseada nessa pergunta. Bem lógico, e desenvolveram esse método. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, usa esse método do estoicismo. Então, os estoicos, eles tinham isso, eles formulavam perguntas e respostas para essas perguntas, né? Eles criavam respostas assim infindas, perguntas infindas com respostas infindas, e acabava que as grandes perguntas daquela sociedade, os estoicos, tinham muito dessas respostas. Esses filósofos desenvolveram um método que era maravilhoso. O próprio apóstolo Paulo utilizou isso em suas cartas, uma influência estoica. Como não? Você tem que entender que os escritores da Bíblia, quando estavam escrevendo sobre a Bíblia, e o contexto que envolvia a eles naquele momento, que eles estavam confeccionando os seus textos, escrevendo os seus textos, muito de sua cultura eles traziam para dentro do texto. O Espírito Santo não utilizou aqueles homens de Deus, não os inspirou de maneira mecânica nem autômata. Ele usou, sim, as suas faculdades mentais, a sua inteligência, o seu conhecimento, não é para escreverem os livros santos. Inspirou eles usando as suas faculdades mentais, e muito da cultura deles, eles colocaram dentro dos ensinos da palavra do Senhor, dos ensinos, daquelas doutrinas, da sua teologia, do que foi reservado para nós. Então, muito do que foi escrito, que nós usamos e que aprendemos as Sagradas Escrituras, os escritores colocaram a sua cultura ali dentro também. O contexto cultural que eles viviam também está inserido aí dentro. Você imagina o apóstolo Paulo vivendo a maior parte da vida dele na Europa, no meio dos gregos, no meio dos romanos, na filosofia e teologias sem fim. Como não inserir isso dentro do texto? Tem que ser muito ignorante para dizer, não existe isso não. João, você quando lê as cartas de João, o Evangelho de João, se você tem conhecimento de filosofia, se você estuda filosofia, você vai sentir nos traços de João a filosofia de Platão também inserida ali dentro. Um pouco de Platão, né? Mas isso é muito normal. João viveu a vida dele, a maior parte da vida dele em Éfeso, né? Ali um dos berços, um dos pontos centrais da filosofia grega. Como não inserir a filosofia dentro de sua carta? Ou não trazer essa cultura para ali? Filosofe, reflita sobre isso, você vai entender muito bem. Então é isso, para a gente entender qual é o nosso papel dentro da sociedade que a gente vive, a gente precisa filosofar sobre isso. A gente precisa entender isso. Como cristãos, seguidores de Cristo, aí é que o nosso papel dentro da sociedade tem um impacto maior, tem uma responsabilidade maior, uma cobrança maior também, porque seguidores de Cristo refletem Cristo dentro daquela sociedade. Olha a responsabilidade. Então, para a gente compreender bem esse papel, para a gente compreender bem esse testemunho, a gente precisa refletir sobre a nossa fé. Nós precisamos entender, né? E nós precisamos entender o que o mundo pensa a nosso respeito. E nós devemos perguntar
nós devemos nos questionar e levantar questões para que possamos entender. Né? Filosofar a vida é assim, filosofar a fé é dessa maneira, é tentar entender esta fé, é tentar compreender as incógnitas da fé. É preciso entender todos os caminhos que a fé nos leva. E a gente consegue fazer isso filosofando sobre ela. A gente consegue fazer isso parando um pouco, refletindo sobre ela. Vivemos dentro de uma existência. Nós fazemos parte de uma existência. Nós vivemos essa existência. E para compreender essa existência, nós temos que filosofar, refletir sobre ela. E como cristãos, a inserimos dentro dessa nossa busca para entender essa existência, nós temos a fé que vai nos ajudar mais ainda a compreender o existir. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, para você entender os mistérios de Deus, os mistérios da fé, você tem que refletir muito sobre ela. Você precisa estudar sobre ela. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida que você precisa estudar. Não tenha dúvida que você precisa entender ela, compreender como é que ela funciona. Então, para isso acontecer, você precisa refletir sobre ela. Você precisa refletir sobre o porquê. Filosofar é muito bom. Filosofar te ajuda, filosofar te faz crescer, te faz amadurecer, te leva a um degrau a mais. Não é? A nossa existência é formada, a nossa existência é como uma escada cheia de degraus, um degrau após o outro. Cada parte da nossa vida é um degrau que faz cada parte da nossa vida. Começamos a nossa existência com um degrau, passando para outro. Então, esses vários degraus é a nossa existência, né? Essa escada é a nossa existência. Nós caminhamos, seguindo sempre em frente, olhando sempre para cima, subindo um degrau após o outro. E a gente só vai atingir o cume, o ápice lá em cima, subindo esse degrau, é que alcançaremos o ápice lá em cima. Ou a gente para no meio, ou desce, aí é uma outra questão. Mas a nossa existência é como uma escada cheia de degraus, e a gente vai subindo até chegar ao fim da escada. Existem aqueles que descem, retrocedem, desistem, quando chegam na metade da escada descem, porque acham que não vão conseguir chegar lá em cima. Tem aqueles que têm fobia de altura, aí não conseguem, e essa escada não tem corrimão. Então você ou desce ou sobe, você não pode ficar lá em cima parado, porque você vai interromper a caminhada de outro. Ou você segue subindo ou desce, filosofando a fé. Filosofar a fé, pensar a fé, a gente precisa entender isto. Entendendo isto, a gente vai saber quem é o Cristo. Entendendo a nossa fé, nós vamos saber o nosso propósito, o nosso chamado. Refletindo sobre a nossa fé, pensando sobre a nossa fé constantemente, nós vamos nos tornar mais sábios, nós vamos enriquecer o nosso conhecimento, filosofando sobre a fé, nosso entendimento, e esse autoconhecimento só vai nos tornar maiores do que nós já somos, porque se vivemos, somos vitoriosos, somos felizes. Felicidade é um estado de espírito, né? A felicidade não é algo que você precisa correr para alcançar, não. A felicidade está aqui dentro. Basta só a gente compreender isso. E como é que a gente compreende isso? Filosofando. E a fé nos ajuda a entender essa felicidade também. A fé, ela é o ponto-chave de tudo, não é? Quem tem fé tem esperança, quem tem esperança tem fé. Né? Quem veio primeiro do que quem, não se sabe. Mas aquele que tem fé, ele tem esperança. Aquele que tem esperança porque tem fé. Deus abençoe a todos. Deus nos ajude a compreender toda essa complexidade da fé. Não é difícil ter fé. Né? Não é difícil de acreditar. É um pouco complicado entender. Mas se a gente filosofar essa fé, a gente chega lá. Um abraço a todos. Uma boa noite. Deus abençoe todos vocês. Não deixem de estar na igreja de vocês. Façam a diferença na comunidade de vocês. A minha comunidade é uma comunidade tão simplesinha. A minha liderança é uma liderança tão fraquinha. Mas se você é forte, se você tem todo esse diferencial, se você é inteligente, se você tem um conhecimento
mais do que muitos que estão em tua volta. Então ensina a eles. Faça a diferença dentro da sua comunidade. Faça a diferença. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.